Jailton Mayagio Almeida! Eu comecei a fazer boxe com meu pai com 7 anos. Aí com 11 anos eu fui pro jiu-jitsu, né? E hoje eu tô levando o nome de Brotas para o mundo conhecer. Que lá em Brotas, por ser um bairro periférico, já saiu gente de lá também, né? Adriana Araújo, né? Medalhista olímpica. E eu acho que não teve tanto repercussão como eu agora, entendeu? Porque eu tive tudo pra ir pro caminho errado, tudo, velho, tudo mesmo. Eu perdi o irmão em 2012, né, pro mundo das drogas. Ninguém sabe disso, eu já contei essa história em vários podcasts. E hoje a galera me vê como exemplo lá na rua, né? Tinha tudo assim, ó, velho. Tinha duas coisas assim, ó. Você quer o caminho certo ou o caminho errado? Eu tava no meio entre os dois. Eu falei, não, eu quero o caminho certo. Fui pro caminho certo. E hoje a galera me abraça, todo mundo lá me abraça, todo mundo, velho. Todo mundo. De gente errada, a gente certa, todo mundo me respeita. Eu chego, passo nos lugares, todo mundo fala comigo. E o bom, velho, é que eu não mudei meu jeito. E jamais vou mudar. Jamais vou mudar. Então, tô muito orgulho de dizer que sou de Brotas. Dizer pra essa galera de Brotas que vive lá na favela, que tem chance ainda, né? Se quiser mudar, vai mudar. Consegue mudar. Desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei. Eu entregava o almoço. Já trabalhei de lavador de carro, na EPGET, quando eu fiz 18 anos. Aí fui trabalhar de porteiro. Fazia de portaria. Aí quando eu fiz 21 anos, eu saí de férias. Aí eu fiz o curso de vigilante. Aí dos 21 até os 26, eu trabalhei como vigilante. Aí saí, comecei a faculdade, né? Aí comecei a dar aula. Eu tava ganhando muito mais trabalhando como, tipo, dando aula do que como vigilante. Fui sair de vigilante, foquei nas aulas, né? De personal, treinando, dando aula, lutando, fazendo tudo. Só que teve um período em 2014 para 2015, eu decidi parar de lutar. Por quê? Os eventos de MMA no Brasil hoje tá até de boa, né? Que os caras dão uma bolsinha, né? A bolsa que eu falo é remuneração. Não, você vai ganhar R$1.000 pra lutar e 1.000 se ganhar. Beleza, vamos pra luta. Vamos pra Itabuna, pá. Cheguei em Itabuna, do evento lá, ganhei. O cara saiu do 500 conto. Aí acabei não lutando, aí eu falei, vai saber de uma. Tá pagando pra tomar murro na cara não, pai. Vou voltar a dar aula, a trabalhar, que nada chega. Mas antes disso, em 2014, eu decidi parar, né? Eu decidi parar, aí porque eu tava trabalhando, né? E não conseguia me manter. Falei, eu vou estar pagando pra lutar, não sei o quê. Aí, meu treinador ia lutar, o evento dele, o Império. Aí, sempre treinava junto, né? Eu saía do trabalho de noite, ia treinar, pra ajudar meu treinador, né? Que hoje é meu treinador, Yuri Moura. Pra ele lutar. Beleza, tô lá treinando, papá. E ele foi e falou comigo assim, velho, por que você não volta a lutar de novo? Eu falei, velho, não nada a ver, não quero mais não. Não quero mais não. Velho, já tô desgastado, já tiraram meu próprio bolso pra poder ir tomar murro na cara, eu não quero, velho. Ele acabou o treino, a gente ia lá resenhando, ele falou assim, Maradinho, velho, você não volta a lutar de novo? Eu falei, não, velho, não quero mais não sei o quê. Eu tá tirando dinheiro do meu bolso pra tomar murro na cara, chegar no evento dos caras, não dá nada. Ele falou, rapaz, infelizmente vai ter que ser assim, velho. Se você quer chegar em algum lugar, vai ter que ser assim. E aí eu falei, ele não, eu vou fechar a luta pra você aqui, você vai voltar. Beleza. Aí fechou a luta pra mim, aí eu voltei. Voltei já acabando com tudo. Aí no dia, quando eu entrei no ranking, eu fui o primeiro do ranking. Ele foi mandou pra mim o link, né? A gente conversando, né, no WhatsApp, ele... Lembra, velho, que eu falei a você que um dia você ia ser o número 1 do Brasil? Eu falei, lembro. Ele... Olha aí, vou te mandar um negócio aí, olha aí pra você ver. Quando eu abro, é o número 1 do Brasil. Caralho. Desceu uma lágrima, não? Porra. Falei pra caralho, ele falou, porra, tá vendo você, velho? E outra coisa, velho, você não vai ficar só aí, você vai pro UFC, mano. Seu lugar é no UFC, velho, você é um cara muito dedicado, velho. Um cara focado, dedicado pra caralho, velho. Você é um dos poucos que eu falo que eu tô falando isso aqui.
Não é pra todo mundo que fala isso, não. Mas você é um cara ligado pra porra. E hoje eu agradeço muito a ele e a Kong por onde eu tô hoje. Se não fosse eles, irmão, eu tava dando personal até hoje aí. Tá ligado? Por ramo de, tipo assim, por ramo de segurança não ia voltar mais. Se tornou um grande atleta, um menino bastante dedicado. Ele sempre foi eu acho que é isso, né? A questão do esporte surgir na favela, surgir na comunidade. Muitas pessoas nos perguntam o que nos motiva. Eu vejo que o que nos motiva é a vontade de vencer, né? Principalmente nós que saímos da favela, que olhamos para o lado, olhamos para o outro e não vemos perspectiva de vida. E aí quando surgem essas oportunidades, né? A gente abraça com unhas e dentes, que é o caso dele. Foi um menino que realmente é de grande inspiração. É um menino que eu tenho muito orgulho hoje de ver onde ele está. Eu até me emociono, porque eu lembro uma vez que ele falando, né, em relação a patrocínio, perguntou a mim se eu não conseguia alguma coisa pra ele. Aí eu tinha dito a ele, cara, é difícil pra mim que já tô com o nome, imagine pra você que ainda tá chegando. Então tenha paciência que sua hora vai chegar. E aí, ver hoje, sabe, ele conseguindo desbravar aí o mundo com grandes resultados, tendo os retornos merecidos, que tudo isso aí são mérito dele, que ele plantou lá atrás, sabe? Com dedicação, mesmo não olhando as circunstâncias, as dificuldades. Então, assim, é orgulho, sabe? Orgulho não só pro país, mas principalmente para a família, para as pessoas que conviveram com ele. Então, para mim, falar de Malhadinho é falar de uma palavra chamada orgulho, né? Só que eu sempre fui um cara que gostei de treinar, velho. Sempre gostei de treinar. Faça show, faça solto, eu gosto de treinar. Se eu pudesse treinar até domingo, se deixasse. Depois de Bruno Assis, eu nunca mais perdi. Parece que... Sabe o que é virar chave assim, Alexandre? Virar chave assim, pô, eu vou virar chave, vou ser o atleta que eu quero ser. E aí comecei a assistir, eu comecei a ver vídeo dos caras do grappling, ver vídeo. Sucesso pro IPC direto. Eu tava sendo 2 anos seguidos sendo o número 1 do Brasil. Aí eu, porra, vamos lá, treinando, aí passou uns 10 dias, a minha empresária falou no grupo assim, né? Pô, velho, apareceu uma oportunidade pra Malhadinho aqui pra entrar pelo Contender. Infelizmente, Mick é o manager do UFC, né? Aí meu empresário falou com ele, Léo Patera. Aí falou com ele, aí Mick falou com ele. Infelizmente eu não consegui, eu queria botar ele direto no UFC, mas infelizmente pelo Contender. Como ia ter temporada no Contender, falei, porra, mano. Isso eu só vi no grupo, né? Eu não falei nada. Falei, velho, não falo mais, porra, tava já injuriado já, falei mais porra nenhuma, não, ficar de boa. Aí já tem até adversário, não sei o que. Aí mudou adversário, velho. Um russo, 9-0. Porra. Meu irmão. Eu tava só vendo o grupo, né? Olha no grupo, quando mandou o Sherdog do cara, eu fui ver, meu. O cara com o jogo igual o meu, velho. Agressivo, indo pra cima, pá. É o que eu fazer, velho. Meu irmão, foi os piores momentos de minha vida, foi esse. Aí treinei. Foram 6 meses de treino intenso, velho. Sem parar. No dia de São João não tinha nada. E estudando o cara. E vamos, bora. Porra. Vamos pra luta. Ah, meu irmão. A dormir, meu irmão. Foi a pior semana de minha vida, velho. Rapaz, se eu conseguir dormir no dia da luta, pré-luta, se foi 4 horas, foi muito, mano. Eu acordei de madrugada, comecei a orar, velho. Oh, meu Deus. Já passei por tanta coisa nessa vida, meu pai. O olho cheio de lágrimas, meu porra, meu Deus. Se for a sua vontade, pai, que vai chorar a mãe dele, velho. Aí deitei, acordei no outro dia, meu irmão. Oxe, fui aquecer com os caras. Assim, tô entrando no UFC quando eu fui subindo no cage. Eu falei, tô entrando no UFC, pai. Tô lutando no UFC, assim mesmo. Subi, pá. Começou a luta.
Eu estava no corner aqui, meu treinador falou comigo, olha pra ele lá. Ele tava assim mesmo, meu irmão. Morto, eu olhei pra ele assim. Mudou o semblante. O treinador, você pega ele agora. Aí criou, aí bateu aquela vontade. Eu falei, eu vou pegar ele agora. Segundo round, botei pra baixo. Cheguei nas costas. Sabe aquela sensação de você falar assim, pô, dever cumprido? Que eu cheguei nas costas, que eu botei um gancho, que eu botei logo o mata-leão. Aí fintei que ia apertar. Ele foi, botou a mão, tirou a mão dessa perna aqui. Ele foi, botou outro gancho, aí espalhou o flanco, aí peguei o pescoço. Véi, sabe o que é passar um filme na sua cabeça? Tudo que eu passei na vida, meu irmão. Eu falei, tô no eu finalizando ele, eu falei, tô no UFC, velho. Aí apertei. Aí quando eu apertei, o juiz tirou, velho. Eu falei, tô no UFC. Eu não sabia se eu chorava, se eu saia feliz. Véi, até meus treinadores, se você vir no áudio na luta, ele fala, o Eric Marinho, né, Kong, né? Fala assim, obrigado, véi, altão, velho. Porque o microfone tava no meu treinador, o microfone, né? Ele fala tão alto que sai do microfone do meu treinador. Obrigado! É murro na cabeça, é maço no chão. Alô, Brotas, tô chegando, daquele jeitão. Salvador, tô chegando, Porra, malhadinho. Sincero com você, velho. A gente tá aqui, meu irmão. Nervoso pra caralho, velho. Sabe por quê, irmão? Eu falei por quê. Porra, velho, você ia fazer 30 anos. Você perde essa luta aí, meu irmão. Eu tava procurando um jeito de falar com você o que você ia fazer da vida. Por quê? 2 vezes pra ir pra UFC eu não fui. Lutei contra o contra um russo. Chega na hora, se eu perdesse a luta, eu falei, eu ia voltar a ser personal de novo, velho. Eu falei com minha esposa, né, que um dia Bruce Buff ia falar meu nome. Eu falei com ela. Bem antes da UFC. Eu assisti no UFC, eu falei com ela, olha, um dia você vai ver ele falando meu nome aí, ó. Choke, Jailton Maia Almeida!